Pessoal, eu vou começar então. Acho que alguns vão chegando ainda, mas eu vou começar. Peguei a planilha aqui, deixa eu só conferir. Vocês estão vendo uma planilha aqui na tela? Planilha da aula passada? Está aparecendo para vocês aí? Sim. Tá sim. Tá joia, obrigado. Essa planilha aqui é a planilha de... Hein? Pode falar. Alguém falou alguma coisa? Tá travando um pouquinho aqui para mim. Tá travando? Mas continua aí, que às vezes é só minha internet. Para mais alguém tá ruim aí, gente? Ó, tá normal? Sim, Aqui tá continua aí, tranquilo. que às vezes é só minha internet. Tá normal? Tranquilo também. Então tá. Eu vou falar um pouco mais devagar, Caio, que às vezes se a internet estiver um pouco ruim, pode acontecer isso, né? Tá. Aí vocês vão me falando aí. Se tiver algum problema, vocês me avisam, tá? Que coisa até sai e entra de novo aí. Mas, pelo jeito aí, por enquanto, acho que é a sua mesmo, Caio. Tá com algum problema. Tá. Então, vamos lá. Eu coloquei na tela para vocês, né? Os dados da tabela que eu discuti com vocês na aula anterior, né, na aula de quarta-feira. Não foi aqueles dados que eu enviei, foi aqueles dados ainda que a gente analisou aqui durante a aula, né? Que são dados de precipitação total anual, né? Estava dando errado aqui aquele valor, né, do logaritmo neperiano, na verdade, log normal, né? A Bruna tinha chamado a atenção lá e depois que eu corrigi, até enviei para vocês novamente, realmente era aquilo, né? Eu estava calculando com log e era LN, né? Eu me esqueci desse detalhe e fiz confusão. Em vez de olhar o roteiro, eu estava fazendo de cabeça, né? E acabei esquecendo de calcular como LN, tá? Então, só mostrando aqui para vocês, calculei com LN, né? E depois disso, então, passo a ter, né, as quatro, né? As 4 distribuições testadas, que foi, então, distribuição normal, distribuição de Gumbel máximos, distribuição de Gumbel mínimos, log normal, né? As 4, tá? E o que a gente fez até agora aqui, na verdade? Né? Eu estou pegando um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, no caso, é um conjunto de dados específicos, que é a precipitação total anual. Mesmo sendo dados de precipitação, poderia ser, né, por exemplo, semestral, precipitação total semestral, precipitação total trimestral ou quadrimestral. Poderia ser os valores acima de 50 milímetros diários, né? Então, poderia ser de várias formas. Como é que a gente define, então? Comentei com vocês que é em função do que o problema que você quer responder exige, tá? E não precisa ser só dados de precipitação, tá? Passei para vocês, inclusive, uma outra planilha que é dados de vazão, né? Então, aí vocês conseguem entender que não é aplicação somente para dados de precipitação, é só aqui facilidade para a gente trabalhar até com uma série, né, que a gente vai ver depois quando for trabalhar de fato com dados de precipitação também, tá? Então, no caso aqui, né, o que a gente fez até agora? Só deixando bem claro, né, para não restar dúvida para ninguém. Como nós estamos trabalhando, né, fazendo o teste de Kolmogorov-Smirnov, tá? A gente tem que confrontar a frequência observada, calculada pela expressão M, que é a ordem, né? M de Maria, que é a ordem por N de nada, mais 1. Tá? Então, nesse caso aqui, é a frequência observada, é a frequência dos dados observados. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é que essa frequência observada ela só depende do número de dados. Ela não depende do valor, né? Ó, não está atrelado o valor. Então, por exemplo, se todos vocês forem calcular, aqui são 50
né? Trabalho normal. Aqui são 56 dados, né? São 56 dados. Então, se todos vocês fossem trabalhar com séries diferentes dessa aqui, mesmo se não fosse precipitação total anual, tá? Mesmo se não fosse, com 56 dados, todos vocês teriam a mesma frequência observada. Porque a frequência observada ela depende do número de dados, né? O número de informações, e não depende do que é que você está analisando. Ah, mas para que eu faço, então? Para que eu tenho que saber qual que é a série? Para você interpretar os resultados. Então, hoje a gente vai partir para a interpretação também, né? Não vamos ficar só nessa questão de calcular. A gente vai interpretar hoje o que calculou, tá? Então, a frequência observada é isso. Ela depende somente do número de dados, né? Mas na interpretação depois, obviamente, a gente vai associar o que foi calculado aqui, né, na coluna F, com o valor, por exemplo, que estão aqui, os valores que estão na coluna T, né? Que nesse caso é a precipitação total anual, e na outra série que eu passei para vocês é a vazão máxima, tá? Então, quando você pega um tipo de uma série histórica dessa, aqui no caso precipitação total anual, e você, por exemplo, utiliza um pacote estatístico, ele vai calcular para você as diversas distribuições que tem internamente no pacote estatístico. Às vezes, 8, 10, né, distribuições lá, que vocês vão ver depois os resultados, aquelas que se ajustaram ou não, e como é que foi o ajuste. O que a gente está fazendo aqui, então? A gente está verificando se essa coluna aqui, tá, dados de total anual, se ajusta, né, tem aderência à distribuição normal, a distribuição de Gambles máximos, a distribuição de Gamble mínimos e a distribuição log normal. Então, primeiro, a gente vai analisar se ajusta. Depois que a gente verificar se ajusta ou não, aí a gente vai, né? Primeiro, eu explicar para vocês como é que a gente vai interpretar e entender se ajustou ou não. Depois que tiver o ajuste, aí a gente parte para a etapa de verificar o que a gente faz com essas informações, né? Então, é assim que a gente vai tratar, tá? Quando a gente primeiro vai verificar se ajusta ou não, né? Se tem aderência ou não, e depois a gente vai verificar o que vai fazer com essas informações, tá bom? Então, é muito importante, antes de passar aqui para a interpretação dos resultados propriamente dito, já vou colocar para vocês aqui uma situação, né? Por exemplo, vou até inserir aqui só para... Deixa eu ver se fica mais fácil. Não sei se fica mais fácil inserir aqui. Para não arrumar confusão, eu vou passar essa tabela aqui para outro lado, tá? Para uma outra planilha aqui, só para ficar mais fácil. Que aí eu posso inserir, depois não atrapalho nada lá e já volto lá depois. Então, um outro conceito que a gente vai colocar aqui, para a questão até de interpretação, né? Às vezes aí vocês até se lembram, é o período de retorno, né? O período de retorno, ele é o quê? Ele é o inverso da frequência observada ou da probabilidade, tá bom? Ele é o inverso de uma ou de outra. No caso aqui, se eu estou analisando, né? Se eu estou analisando aqui com a frequência, a análise que a gente vai estar fazendo, a interpretação, é em função da frequência observada. Só que a maioria das vezes, a gente vai analisar do ponto de vista de quê? Da própria distribuição, né? A distribuição para a gente vai ser muito mais importante, na maioria das vezes, do que a própria frequência observada, tá? Por quê? Qual que é a lógica por trás disso aqui? Se a gente está fazendo, né, uma análise para verificar se uma distribuição se ajusta ou não, a gente está fazendo justamente para quê? Para verificar, né, para trabalhar com essa distribuição e poder depois responder vários questionamentos, né? Então, na verdade, quando a gente faz distribuição, faz essa análise e
e a partir disso, né, verifica se deu ajuste ou não, a gente vai agora, a partir disso, responder com a própria distribuição. Então, não faria sentido a gente verificar se existe uma aderência ou não e depois não usar essa distribuição para responder as perguntas, né? Então, aí fica a lógica da questão de que você vai fazer a análise de aderência para verificar qual ou quais distribuições, né, se ajustaram para que depois você possa responder uma série de perguntas. Na verdade, são 3 grupos de perguntas, daqui a pouco eu vou comentar com vocês em relação a isso, tá? Mas antes da gente partir, então, propriamente dito, para essa questão, né, só lembrando aqui, então, de fazer, né, de como a gente interpreta essa situação aqui, tá? Como a gente interpreta isso. Então, vamos lá. O que representa esse valor da coluna F, que é a frequência observada? Tudo bem, mas como é que a gente interpreta essa coluna F? Tá? Eu sempre chamo a atenção disso, gente. Sempre que tiver dúvida, tá? Sempre que tiver dúvida, comece pelos extremos. O que é isso? Pega o menor valor, o primeiro valor, digamos assim, né? Não precisa ser o menor, né? Pega o primeiro valor e pega o último valor. Nesse caso, obviamente, como foi ordenado de forma crescente, o primeiro valor é o menor e o último valor é o maior, tá? Mas o que representa isso aqui, então? Quando eu olho para cá e verifico que essa frequência observada aqui é 0,0175, quer dizer o quê? Que aqui, se eu multiplicar por 100%, né? Vou colocar aqui, ó, para vocês entenderem. Se eu multiplicar isso aqui por 100%, ou seja, vezes 100, né? Colocar em percentual, desculpa. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter aqui, então, um valor que é o quanto, né? Essa frequência aqui está em percentual, ou seja, 1,75%. O que representa esse valor? É o seguinte, quando a gente monta a planilha aqui, independente da distribuição, independente da frequência observada, da forma que eu coloquei para vocês no roteiro, né? A gente está analisando o que a gente chama de frequência ou, né, probabilidade de não excedência. O que quer dizer isso? Que a gente está trabalhando sempre com menor ou igual. Então, agora cabe a interpretação. O que representa 1,75 aqui por cento? 1,75%, né, dos dados são iguais ou menores do que 691 milímetros de total anual. Ah, mas por que é menor ou igual se eu não estou enxergando nenhum valor menor aqui? É justamente por isso, né? A gente não está trabalhando aqui com uma frequência, olha, por que tem um N mais 1 aqui? Para lembrar a gente que é uma amostra, não é a população, tá? Então, quanto maior o número de dados aqui, né, mais próximo ficaria o último valor lá do 100%, tá? Mas isso aqui não vai ser zero, justamente porque a gente está trabalhando com uma amostra e tem um N mais 1 aqui. Então, 1,75% dos dados, né, são dessa estação, são do total anual é menor ou igual a 691 milímetros. Então, tem que falar menor ou igual. Não pode se referir só a menor do que 691, tá? O que representa esse 3,51 aqui? Né? 3,51% dos dados. Que dados? Total anual está, né, é igual ou menor do que 885,8 milímetros nesta série histórica aqui, tá? Então, é assim que a gente vai analisando. Vocês podem analisar qualquer valor desses aqui, né, quaisquer valores, desde que vocês analisem menor ou igual. Aqui, então, ó, 98,25. Continuo fazendo análise menor ou igual. Então, 98,25 menor ou igual a 2.358,7 milímetros. Tá? É assim que a gente analisa, assim que a gente interpreta. Vamos passar aqui agora para
essa coluna que é o período de retorno. O período de retorno é o quê? É o inverso da frequência ou da probabilidade, né? Pode ser uma coisa ou outra, tá? Então, é o inverso da frequência ou probabilidade. Vou tirar um pouco de casa aqui, para não faz muito sentido, né? Então, quando a gente faz isso aqui, ó, 57. O que é isso aqui? 57 anos, né? Período de retorno em anos. Então, 57 anos, tá? Em 57 anos, em média, tá? A cada 57 anos, em média, ocorre um valor menor ou igual a 691 milímetros de total anual nessa estação. A cada 28 anos e meio, em média, ocorre um valor menor ou igual a 885,8 milímetros nessa estação, né? Considerando que a série está analisando total anual, né? E aqui embaixo, se você pegar o extremo, né? O que representa esse 1 aqui? Muito simples. Todo ano, em média, acontece um valor menor ou igual a 2.358,7 milímetros, né, de total anual nessa estação aqui. Tá? Então, é assim que a gente interpreta. Então, repetindo, vocês têm que analisar a frequência, entender o que é essa frequência, né? Saber fazer essa interpretação, tá? Pode trabalhar com um decimal ou em percentual, lembrando que para cálculo é sempre decimal, tá? O período de retorno é o inverso da frequência ou da probabilidade. E quando você for interpretar, pegue os extremos, faça uma análise, entenda a lógica, entenda o raciocínio e depois você parte para fazer a interpretação em qualquer outro ponto que tiver aqui, né, em qualquer outro valor que você for analisar. A lógica é sempre a mesma. Se você fez aqui menor ou igual, aqui tem que ser menor ou igual. Se você analisou aqui período de retorno menor ou igual, aqui tem que ser menor ou igual. Qualquer lugar aqui tem que ser menor ou igual, tá? E o roteiro, repito, foi montado para vocês trabalharem com menor ou igual. O menor igual é uma situação onde a gente tem igual. Ah, parou o áudio. Eu volto, né? E agora? Voltou. Ah, tá. Agora voltou. Tá, joia. Obrigado. Desculpa aí, porque eu uso um aplicativo no celular e às vezes acontece isso. Só dá o grito aí mesmo se der problema, tá? Tá, joia. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, quando você faz uma análise dessa, né, você está fazendo, então, uma análise de não excedência. O que a gente chama de menor ou igual, então, é não excedência, né? Ou seja, não excede aquele valor. Então, percebam que quando eu fiz esse cálculo na coluna F, eu não analisei nada do ponto de vista dos valores, mas quando eu faço a interpretação, o valor da coluna D entra, tá? Então, isso é importante. Ah, e para distribuição, qualquer que seja ela, gente, qualquer que seja, período de retorno vai ser a mesma coisa aqui, né? Vai ser a mesma análise, vai ser a mesma coisa, como o inverso, tá? O inverso da probabilidade. E vocês nunca podem esquecer, né? Não percam isso de vista. O que a gente está fazendo aqui, que eu chamei de frequência teórica, é a probabilidade, tá? Então, nesse caso, estão me ouvindo? Sim, tá. Tá.
Então, aqui é a probabilidade, né? Quando a gente fala de frequência teórica, é a probabilidade. O argumento que eu estou usando é a probabilidade, independente da distribuição normal, se é Gumbel máximo, Gumbel mínimo, né? Então, aqui, ó, você percebe o seguinte, quando eu fiz com distribuição, quando eu fiz com, né, considerando uma distribuição, no caso que é normal, ó, período de retorno já mudou. Por quê? Porque a frequência teórica mudou, né? Não é a frequência observada. Os valores aqui são teóricos. É o ajuste que foi feito, tá? Então, em função disso, eu tenho aqui um período de retorno. Isso eu posso fazer qualquer um, a análise vai ser sempre a mesma. 85,5 anos em média, né? O valor vai ser igual ou menor do que esses 691 milímetros de total anual, tá? Você faz sempre essa análise menor ou igual, e se você quiser fazer, tá? Vou fazer só com essa aqui para vocês entenderem. Se vocês quiserem inverter a lógica, trabalhar com maior ou igual, quiser trabalhar com excedência, tá? Aí você faz isso aqui, ó. Olha, se 1,17% é menor ou igual a 691, quer dizer o quê? Que 98,83% é maior ou igual, tá? E você pode fazer essa análise para qualquer uma dessas situações aqui. Da mesma forma, período de retorno. Se eu faço com menor ou igual, analiso com menor ou igual. Se eu faço com maior ou igual, analiso com maior ou igual, tá? Aqui. Então, aqui, ó, em média, todo ano acontece uma precipitação total anual maior ou igual a 691 milímetros, tá? Então, isso é extremamente importante que vocês entendam essa análise da questão das probabilidades, período de retorno, frequência observada, para que vocês possam, então, né, entender e fazer a interpretação desses resultados, tá? Essa é a primeira parte, né? A outra parte é o quê? A gente fez aqui, então, usando o método de Kolmogorov-Smirnov para verificar o quê? Se existe ou não aderência. Então, eu mostrei para vocês isso aqui, calculamos os valores, né, de normal, Gumbel mínimo e log normal. Pegando aqui, então, qual que foi o maior valor, né, maior valor em cada coluna. Para quê? Para agora confrontar esse maior aqui, né, maior valor encontrado, ou seja, se a maior distância encontrada nos nossos cálculos for menor do que o valor tabelado, implica que teve aderência, né? Caso contrário, implica que não teve aderência, tá bom? Então, eu não posso utilizar a distribuição que não teve aderência. Se tiver tido aderência em todas, eu posso usar todas. Eu posso escolher a melhor, tá? E assim por diante. O que eu preciso para verificar se existe aderência ou não, então? Eu preciso saber qual o número de dados, né? No caso aqui foi 56 dados. E eu preciso saber qual que é o nível de significância que eu vou trabalhar, tá? Sempre que não tiver informação, eu vou passar para vocês aqui, tá? Mas é muito comum a gente trabalhar com 5%, viu? É muito comum fazer o teste com 5%. Então, se vocês tiverem na dúvida, usem 5%, que é um valor aí bastante utilizado, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tabela, tá? Vou pegar a tabela de Kolmogorov-Smirnov e mostrar para vocês como que a gente vai calcular, como que a gente vai olhar o valor tabelado, tá? Pegando esse valor tabelado, vou projetar aqui, vocês me avisem, por favor, quando chegar na tabela. Deixa eu ver aqui. Então, o que a gente vai fazer, na verdade? A gente vai agora verificar o valor tabelado. Depois que a gente tiver o valor tabelado, a gente vai confrontar com os valores calculados. Tá? Me avisem, por favor, quando chegar na tabela do teste de Kolmogorov. Já apareceu. Apareceu? Então tá bem, obrigado. Então aqui é o seguinte, ó.
Vamos analisar os 5%. Então, a primeira coisa que eu vou identificar é aqui o 0,05, tá bom? Ou seja, eu vou trabalhar nessa coluna aqui, ó. Eu vou analisar essa coluna aqui, tá bom? Quantos valores nós temos? Então, aqui, ó, a outra informação que eu falei com vocês, né? Em analogia lá com o teste T, teste F, por exemplo, né? Que era graus de liberdade, aqui eu olho o tamanho da amostra. Quantos dados eu tenho, né, nessa amostra? Tá? Olha, 35? Não, é mais que 35. Se é mais que 35, eu vou usar essa expressão aqui de 1,36, desculpa, 1,36 sobre raiz de n. Por que eu vou usar essa aqui? Porque eu estou trabalhando com 5%, né, de significância e estou com mais do que 35 dados, tá bom? Então, eu tenho aqui, né, mais do que 35 dados, porque eu tenho 56 dados na minha amostra. Tenho nessa coluna aqui de 5%, que vai ser 1,36 raiz de n. O que eu vou fazer, então? Eu vou voltar lá para mostrar para vocês, né? Voltar lá para mostrar para vocês na tabela. Pode falar. Desculpa interromper, mas eu estava olhando na tabela lá, entre 20 e 25 dados, usa... Onde a gente vai olhar? Aí você interpola. Ah, é verdade, interpolação, tá certo, obrigado. Tá? Você pega o valor de 20, pega o de 35, você falou, né? 20 ou 30, o que tiver na tabela, a gente volta depois lá. Aí você interpola, tá? A gente considera que essa variação é linear. Tá, obrigado. Por nada. Voltou na planilha do Excel? Voltou. Tá, joia, obrigado. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou calcular 1,36 raiz de 56. Para que eu estou fazendo isso? Para verificar o valor tabelado, né? Porque o valor tabelado não está, de fato, explícito, né? Na tabela, eu tenho que fazer essa conta, porque é mais do que 35 informações lá. Trabalhar com 3 casas, porque são 3 casas lá no material, na tabela. Então, esse aqui é o valor tabelado, tá? Esse aqui é o valor tabelado. Ou seja, o que eu faço agora? Para fazer a interpretação, eu vou pegar esse valor e confrontar com qual? Eu vou confrontar esse com esse, eu vou confrontar esse com esse, vou confrontar esse com esse e vou confrontar esse com esse. Tá? Por quê? Porque se o valor calculado, que está aqui, ó, né? Se o valor calculado é menor do que o tabelado, implica o quê? Implica que a série que eu estou trabalhando se ajustou, né, à distribuição testada ao nível de 5%, que foi o testado, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, eu tenho que falar qual que é a série, eu tenho que falar qual o nível de significância e tenho que falar qual que é o teste que eu usei, tá? Então, nesse caso aqui, Kolmogorov-Smirnov. Perceba o seguinte, ó, 0,073 é menor que 0,182, então, normal se ajustou. 0,116, Gumbel máximos, é menor do que a tabelado, 0,182, então, Gumbel máximo se ajustou. 0,119 implica o quê? Que é menor que essa, então se ajustou. Log normal é menor do que, né, o 0,037 é menor do que esse, então se ajustou. O que eu concluo então, gente? Que as 4 distribuições testadas, né, ao nível de 5% de significância, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, né, as 4 se ajustaram, tá? O melhor dizendo, né? A precipitação total anual dessa série histórica que eu estou trabalhando se ajustou, né, às 4 distribuições testadas pelo teste de Kolmogorov-Smirnov a 5% de significância. Então, toda vez que o valor calculado for menor que o tabelado, deu ajuste.
E se deu ajuste? Quer dizer o quê, gente? Quer dizer que perguntas como essa aqui, ó. Qual o evento, qual a precipitação total anual, no caso, né? O evento poderia ser vazão máxima, o evento poderia ser vazão mínima, o evento poderia ser o quê? Depende da série histórica que eu estou trabalhando. No caso, que é total anual. Qual o evento? Qual a probabilidade? Tá? Ou o quê? Ou qual o período de retorno. Então, agora eu posso responder essas 3 perguntas, tá? E a questão aqui é o seguinte, qual que eu vou usar? Eu tenho 2 possibilidades, né? Digamos assim. Se eu trabalhar considerando que as 4 deram ajuste, né? As 4 deram ajuste, eu posso escolher aquela que melhor se ajustou. Qual que é que melhor se ajustou aqui, gente? Essa aqui, né? Ó, esse valor aqui foi o que melhor se ajustou, né? Melhor se ajustou. A distribuição normal. É aquela que a máxima diferença é a menor. É a que está mais longe do valor tabelado. Mas não impede que eu trabalhe com a normal, Gumbel máximo, Gumbel mínimo e log normal, porque as 4 se ajustaram. Tá? Se tivesse aqui uma, por exemplo, 0,200, eu não poderia trabalhar com ela. Então, essas perguntas só poderiam ser respondidas, ou só podem ser respondidas, com aquelas que eu conseguir ajuste para aquela série testada. Tá bom, gente? Dúvidas, perguntas? Vamos lá. Não, tá certinho. Ficou claro? Ficou entendido aí o que é... O que a gente fez, o que a gente testou? Entendido. Tá? Então, como eu falei com vocês, a gente vai por partes, né? Primeiro entendendo o que está fazendo, qual o teste que está usando, né? Como é que eu interpreto. Então, hoje eu mostrei para vocês, ó, como é que eu interpreto a probabilidade de não excedência, como é que eu interpreto a probabilidade de excedência, como é que eu calculo o período de retorno de não excedência, como é que eu calculo o período de retorno de, né, excedência, como é que eu olho na tabela o teste de Kolmogorov para, né, fazer a análise calcular o valor, ou olhar na tabela direto, né, aquele valor tabelado lá, ou fazer essa interpolação, ou fazer essa conta, porque não tem direto lá, mas depois comparar com os valores calculados, né, os máximos calculados, e se tiver, então, condição, né, como foi o caso aqui, que as 4 se ajustaram, esse tipo de pergunta aqui, ó, essas perguntas podem ser respondidas, né, utilizando quaisquer uma das 4. Se eu for adotar o critério da melhor, eu vou responder com normal. Se eu for adotar o critério que qualquer uma, tá, que deu ajuste, eu vou responder, eu posso responder. E eu vou fazer com vocês, né, para vocês entenderem a resposta com as 4 depois, tá? Para esse tipo de pergunta aqui. A minha dúvida, a minha pergunta, na verdade, agora é o seguinte: vocês chegaram a olhar aqueles dados de vazão máxima, alguém começou a calcular, alguém fez a conta aí para verificar se deu ajuste ou não? Eu fiz, Flávio. Fez? Eu também fiz. Eu fiz. Agora eu preciso ver qual é a tabela para ver se tem ajuste ou não. Tá. Então, vamos lá. São quantos dados? Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Aqueles que eu já fiz também aqui. Quando mudar, aí vocês me avisam, tá? Deixa eu ver aqui. Me avisem, por favor, aí quando mudar. Eu calculei aqui, depois eu passo para vocês, tá bom? E aqui são quantos dados, né? São 78 dados, não são 56 mais, mas continua sendo 1,36 sobre raiz, né, de N.
tá? Então, 1,36 sobre raiz de 78. Então, o valor aqui é 0,154. Então, se é 0,154, quer dizer o quê? Que esses aqui todos se ajustaram também, né? Então, eu poderia trabalhar com essas também aqui. E, de novo, né, coincidência aqui, porque aqui foi vazão máximo, a distribuição normal foi o que deu o melhor ajuste. Tá bom? Certo. Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Ô, Flávio, Pode falar. eu estava fazendo naqueles dados que você passou a primeira vez. Se for diferente, eu vou ter que começar então de novo, né, na que você mandou. Eu fiz para entender, né? Depois, quando for para entregar, aí você entrega aquele que eu passar para vocês entregar depois. Eu estou passando de novo porque muita gente às vezes não acompanhou, né? É porque aquele primeiro que eu tinha lá, faltava algumas coisas, aí eu estava terminando ele. Tá, entendi. O pessoal vai ter